Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Construindo Juntos. Eu tô aqui com o Leandro, meu marido. Muito bom dia, é um prazer enorme estar aqui mais um dia com vocês. Gente, hoje eu coloquei um fundo aqui diferente. Porque a gente tá com tanta novidade legal e a nossa apresentação do Prospera, olha que coisa mais linda, meu amor. Olha a joia aqui. E aí eu coloquei aqui para vocês irem pegando aqui todo o nosso método, nosso software. Tem muita coisa diferente na nossa empresa aqui de novidade. Mas hoje eu tenho um assunto que eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade e desejam entender mais sobre essa questão da organização financeira para pessoas autônomas, tá? E o Leandro, ele começou autônomo, né? Exato. Então ele tem toda essa experiência prática do que é organizar, do que é uma renda variável, né? E antes de começar, eu tava batendo aqui um papo com ele, porque assim, quem aqui já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Esse foi um dos livros que, assim, eu li faz uns, pelo menos, 10, 15 anos, né? Um livro super... Bem antigo, né? Bem antigo. Inclusive, a gente pode trazer um episódio só sobre livros que a gente gosta, que mudou a nossa vida, né? Mas, o Pai Rico, Pai Pobre, de fato, eu recomendo. E nesse livro, se você leu ou vai ler, que é a nossa recomendação, é bem interessante porque ele coloca 4 quadrantes, né? Ele fala que, assim, existem, vamos lá, 4 formas de você ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Depende aí como você considera. Se você faz dinheiro, você ganha dinheiro. O primeiro quadrante é o quadrante do CLT, né? Então, um quadrante é onde você recebe uma renda, né? Um salário fixo, você trabalha para uma empresa e você tem a tal da estabilidade. Não só da sua empresa, mas também do INSS, o você governo. tem a previsibilidade mensal ali e a certeza de que todos os meses Todo vai cair um dia determinado X, valor. você vai ganhar um determinado Exato. valor, você coloca a sua força de trabalho para trabalhar para outra pessoa e ela te remunera nesse acordo. Então, o benefício aqui é você ter uma previsibilidade, ter uma renda fixa, certo? Você tem o outro quadrante, que é o da renda passiva. Quando eu aprendi sobre esse quadrante da renda passiva, foi quando a gente começou até a investir mais nos imóveis, né? A gente sempre quis, desde que a gente começou, em ter uma renda passiva. A renda passiva, que eu acho muito interessante, que eu aprendi com o Lê desde o início, não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, mas a renda passiva, ela pode ser uma profissão paralela à sua, né? Ela precisa ser construída, né? Ela precisa ser construída, mas você pode construir isso no paralelo. Inclusive, você não precisa ficar limitado a estar em nenhum desses quadrantes. Mas a renda passiva é isso. Por exemplo, você tem um imóvel e você aluga ele. Então, você não está fazendo nada, absolutamente nada. Você está aqui, ó, tomando uma aguinha, assistindo Prospera, e você está ganhando seu dinheiro. Ou no mercado financeiro, que é onde quem vive de renda, né? Nós temos o terceiro quadrante aqui, que é o quadrante do autônomo. Ou seja, eu não tenho uma empresa, mas eu presto um serviço. Eu presto um serviço para alguém. Que e não tenho nenhuma previsibilidade. Não tem previsibilidade, não tem uma folha tão grande. Geralmente você tem uns custos aí menores do seu negócio. Que no caso se enquadra muito com o Lê quando ele começou, né? Você começou como corretor de imóveis, né? Como corretor de imóveis. Dependendo do médico aqui, né? Pessoas que trabalham com saúde estão nesse quadrante, ou seja, eu dependo da minha força de trabalho. Exato. Dos atendimentos, das consultas. Meus atendimentos. Se eu sair disso aqui, eu não vou vender, eu não vou ganhar dinheiro, certo? Porque tudo depende da minha força de trabalho. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas só para terminar, o quarto quadrante é o quadrante dos empreendedores. Então, quem tem empresa tá nesse quadrante. Ou seja, eu já estou criando o tal do equity que se fala tanto nos dias atuais, certo? O Prosperia, por exemplo, eu comecei como uma autônoma, sendo consultora financeira, trabalhando sozinha. Mas hoje eu já estou no quadrante de empresária, pensando em escalar, de modo que eu não dependa mais, no futuro não dependa mais da minha mão de obra, para que eu tenha uma receita recorrente. Inclusive, a gente já tem essa receita recorrente dos nossos clientes que fazem o acompanhamento contínuo com a gente. Então, eu saí de um quadrante de autônomo e fui para um quadrante de empresária. O Leandro hoje, ele também, né, amor? Você saiu do quadrante já, né? A gente está dando esse passo agora, evoluindo a imobiliária, né? Porque até então nós éramos 2 corretores autônomos, eu e meu sócio, aonde nós nos juntamos e assim, literalmente, a gente vende, ganha comissão, a gente faz a divisão dos custos que tem no escritório
e aí cada um fica com a sua parte. Então hoje a gente está evoluindo o negócio, a gente está tendo alguns braços externos entrando para o nosso negócio também, para que a gente consiga evoluir e de fato ter uma empresa consolidada. Mas eu acho que é legal a gente falar, até antes de começar, que tá tudo bem você estar em cada um desses quadrantes. Nenhum quadrante aqui é melhor do que o outro. Sim. E uma das coisas que o Leandro sempre teve essa conta, ele sempre fez a conta de que ele ganhava mais dinheiro estando no quadrante de autônomo do que estando no quadrante de empresário. Então, assim, dito isso, esses são os 4 quadrantes e a gente vai explorar aqui quais são as principais práticas para o quadrante aqui autônomo. Então, seja você um médico que atende várias clínicas, nutricionista, corretor pessoal de da saúde, imóveis, corretor de imóveis, vendedor. Ou às vezes está começando um negócio e ainda depende tudo de você. Então, o primeiro passo, qual é o primeiro passo para começar ou para, assim, resolver, né, ajustar aí o que está desorganizado? O primeiro passo é você ter uma agenda financeira, você ter uma visão clara de tudo que você tem de gastos com o seu negócio, né, com o seu serviço prestado, e o que você tem de gasto com a sua vida pessoal. Então isso facilita muito você ter uma visão do quanto você precisa se virar para fazer receita no mês para cumprir com todas as suas obrigações da pessoa física e da sua pessoa jurídica. Ou seja, entender o custo de vida do negócio e seu. Quando o Lê fala de agenda financeira, quem já me acompanha há um tempo, eu já expliquei como desenvolver essa agenda financeira. No Prospera, nós temos uma agenda que é super automatizada, inclusive, enfim, aí é algo mais evoluído. Mas assim, o que você precisa ter numa agenda financeira? Em resumo, é listar todas as suas obrigações de pagamentos. E aí eu tô falando, por exemplo, a da parte pessoal é condomínio, aluguel, escola das crianças e fatura de cartão. Então a gente faz essa agenda, eu falo que é o primeiro passo. O programa Recomece pelo Caixa que eu tenho online, ele explica, ele é focado nesse primeiro passo, que é o primeiro controle financeiro que você tem que ter, né? Sim. Que é você montar todas as suas, listar, né, todas as suas obrigações de pagamentos. Então, o Lê fala, liste tudo do seu negócio e liste tudo da sua vida pessoal, porque aí você vai entender o seu custo de vida. Você vai, além de entender o seu custo de vida, muitas vezes você vai pagando as contas e você não tem, além de não ter a ideia do custo de vida, você não vê que determinadas contas, às vezes você nem tem a necessidade de tê-las. Né? Sei lá, seja uma internet, uma conta de celular um pouco mais alta. Então você tendo essa visão de tudo que você tem de custo na sua empresa e na sua vida pessoal, você vai conseguir ter clareza do que é necessário e o que não. Porque um ponto que me trouxe até aqui, e que é um ponto que eu bato muito até hoje, seja na nossa vida pessoal, seja nas empresas, é de tentar manter o custo o mais baixo possível. Uma vez que a gente tem a agenda financeira, você vai ter muito mais clareza da sua necessidade mensal, seja para sua pessoa física, seja para sua pessoa jurídica. Deixa eu falar uma coisa que eu acho bem legal, para médicos principalmente. Eu atendo muitos médicos, ou pessoais da saúde, mas assim, às vezes rola tanta coisa, como o médico às vezes recebe muito na sua conta física, ele acha que ele gasta muito. Porque também existem muitos repasses médicos que ele faz para as pessoas e tudo mais. Quando a gente separa, você vê às vezes que o seu negócio está custando 20, 25 mil reais e você nem tem ideia. Porque às vezes você não tem um espaço físico, então você não tem funcionários, mas você está pagando R$1.000 aqui para a pessoa do marketing, você está pagando um tantão de imposto, você está pagando um exame, uma máquina, algum curso, né? Então, essa separação você consegue ter clareza de quanto que está te custando o seu negócio, porque mesmo você sendo autônomo, existe um custo. E né? outra, tudo misturado, você tem uma dificuldade de fato de ter a clareza, porque você fala, poxa, eu tô com um custo fixo de 50 mil, mas muitas vezes a maioria desse custo, ele tá destinado à sua empresa, não é nem na sua pessoa física, ou vice-versa, a sua empresa, assim, ela traz muita receita, tem uma margem maravilhosa, você fala, nossa, meu negócio não dá dinheiro, mas porque você de fato não tem uma visão de quanto você tá gastando com a sua vida pessoal. Eu acho que uma das coisas que logo no início, né, eu aprendi muito com você foi essa disciplina de você sempre recebeu nessa sua jurídica, né? Então conta um pouco como que é o processo, assim, beleza, vendi.
Ou recebi um dinheiro de uma consulta? Qual é o Ah, processo? fiz uma venda, caiu a comissão na minha conta da pessoa jurídica. Eu faço a emissão da nota fiscal, né, para o cliente, pago os impostos e vejo o valor líquido que fica na conta. Desse valor líquido, eu sempre deixo um percentual na conta da PJ, já pensando nos meses seguintes. No Né? Porque custo como eu fixo. sou autônomo, assim como todo vendedor, obviamente que a meta e o objetivo é vender todos os meses, toda semana, todo dia, se for possível. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, uma coisa que a minha cabeça passou a funcionar e a entender o mecanismo é que eu nunca estou trabalhando para esse mês presente, eu já estou trabalhando para os próximos meses. E como isso foi construído? Com esse percentual que eu deixo na conta da PJ, eu vou construindo aos poucos a minha reserva de emergência. Né? Que inicialmente o meu grande objetivo era ter 3 meses de custo fixo na conta da empresa e custo fixo na minha pessoa física. Então eu fazia essa divisão. Então, hipotético, caiu 20 mil reais na minha conta PJ, paguei o imposto, sobrou 15 líquido. Eu deixo ali uns 5 mil reais na minha conta jurídica e 10 eu passo para a minha física. E aí desses 10, eu aplico uma parte na minha reserva de emergência e o restante fica na minha conta para eu ir pagando as contas do dia a dia. Da mesma forma, funciona na minha empresa. Entendeu? Então, com o tempo e os negócios caminhando, eu sempre destino um percentual para a reserva de emergência da empresa, para a reserva de emergência da pessoa Pessoal, física. e isso eu acho bem interessante falar. Se você fizer esses 2 passos, metade do caminho tá andado. Assim, eu gosto sempre de ir em partes com os meus clientes. Às vezes as pessoas têm muita pressa de, não, eu preciso aprender tudo. Não, 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 não. Se você fizer essas 2 coisas bem feitas, com paciência, entenda que você não vai construir a sua reserva de 3 meses de uma hora para outra. É lógico. Eu acho Né? que um grande problema das pessoas, e assim como foi o meu lá atrás, é que às vezes você fala, poxa, eu só tenho 100 reais, só me sobrou 100 reais para guardar, isso aqui não vai adiantar em nada. E vai adiantar. Né? Porque hoje é 100, mas amanhã é 200, depois é 500. Então você tem que ter essa construção e essa consistência de guardar o mínimo todos os meses, sabe? Eu acho que o grande costume das pessoas é ganhar, gastar e o que sobrar eu guardo. E tentar inverter essa mão para construir essa reserva de emergência. Eu não sabe? sei se você concorda assim, com essa prática, mas é claro que cada caso é um caso. A gente sempre tem que avaliar o estágio de vida, em que momento se encontra o cliente, certo? Mas eu tenho uma vendedora que eu atendo e ela, de fato, assim, os custos que ela paga é um cartão de crédito que, inclusive, primeiro que quando a gente começou era tudo junto. Então a gente separou, agora ela tem no Inter PJ e Bradesco PF. E aí agora ela tem um cartão de crédito, né? Gente, almoços. Às vezes você trabalha rodando São Paulo, enfim, rodando de carro. Né? Combustível, eu sempre faço essa. Então, a minha primeira recomendação nessa separação que ele fala, não só de movimentação bancária, mas tenha um cartão de crédito para sua PJ. Ah, mas vou pontuar menos. Gente, às vezes é melhor você estar pontuando menos, mas você ter essa separação. Claro, eu não tô falando de investimentos grandes, tá? Mas esse almoço, esse táxi, esse Uber, faça essa separação. Deixe um cartão de crédito para sua PJ. Uma vez que, então, assim, ela paga poucas coisas. Telefone, esse cartão de crédito da PJ e impostos. É basicamente isso. Então, a gente sempre foi... eu fiz alguns... Como ela já tinha um dinheiro de reserva pessoal, nosso objetivo inicial foi ter lá 15 mil reais guardado na PJ dela, no fundo do Inter. Teve um mês agora, o mês de outubro, ela quis viajar para Portugal. Então, o que a gente fez para também não criar mais parcelamentos no cartão, esse tipo de coisa? Ela já foi numa vista. Então, esse mês ela não guardou. Mas ela já tem uma reserva lá, entendeu? Para mês que vem, ela voltar a ter essa prática. Então, às vezes, eu recomendo isso também para não ficar embolando. Porque uma vez que você já juntou pelo menos o mínimo, você começa a ficar um pouco mais flexível. Né? E além de ficar flexível, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade física e mental com os meses que você não consegue faturar, que você não consegue vender. Né? Então, por exemplo, esse ano é um ano que foi atípico dos anos anteriores que eu tive. Por exemplo, nós vendemos, mas não tanto quanto os anos anteriores. Só que como no ano passado eu já trabalhei para esse ano, eu estou muito tranquilo, porque as coisas estão fluindo. Entendeu? Eu já tinha uma reserva de emergência
que em momento algum eu vou ter algum tipo de preocupação do, não vou conseguir pagar determinada conta. Ou não vou Poxa, poder viajar. ou não vou poder viajar, ou não vou poder levar você para jantar, né? Porque a gente sempre pensou nos meses seguintes, mas é claro que isso tem que ser construído. Não né? foi de uma Eu hora pra trabalho outra. nesse mercado há 15 anos já, né? Então, assim, no início não foi assim. No início foi literalmente, poxa, entrou o valor, deixa um pouquinho aqui na PJ, um pouquinho na pessoa física. E uma coisa que é muito importante é você, de fato, entender o custo de vida, né? No detalhe. Porque aí... Que é isso, né? É basicamente isso, sim. né? O nosso custo de vida. Exato. É você entender e estar monitorando. O Lê sempre pegou muito em ter um custo de vida baixo. Ontem eu tava numa aula com a Fabi Carneiro, que a gente falou sobre finanças, né? O que Deus nos ensina com as nossas finanças. E ela falou que ela, no primeiro ano de vendedora dela, ela faturou 1 milhão. E ela viu o dinheiro, ela ia gastando. Ela viu o dinheiro, ela ia gastando. Que é muito legal você se presentear, né? Mas nós temos que entender que você nem sempre vai ter esses meses bons, né? Então, agora no início, trabalhe e tenha essa disciplina que a gente trabalha tanto aqui, esse foco, de não se emocionar. Toma cuidado, porque o negócio está indo bem, de vento em polpa, maravilha. Mas mantenha um custo de vida baixo, porque aí, por exemplo, esse ano, o Lê não vendeu como ele vendia nos anos anteriores. Só que nós estamos tranquilos. Sim. Por que também, gente? Porque aí, voltando aos quadrantes, se você é autônomo, você precisa estar em outro quadrante também. Óbvio. E desde o início, e por que a gente teve um crescimento de patrimônio tão rápido nos últimos anos? Porque ele também levou muito a sério esse quadrante aqui do renda passiva, de viver de renda. E nesses momentos onde as vendas foram muito boas, né, Ju, nos últimos anos, foram momentos que nós mantemos o custo fixo baixo e nós conseguimos investir mais de 60% de todo o faturamento que a gente teve. A gente guardou, gente, 60% da nossa renda no ano. Sim. Nós fizemos escolha. Isso não quer dizer que a gente vivia dentro de casa sem fazer nada, ao contrário. De forma alguma. Nós estávamos viajando para Dubai, para isso, para aquilo, mas nós mantínhamos um custo fixo baixo. Eu acho que esse é a principal atenção das pessoas. Eu tenho muitas pessoas próximas a mim que eu vi isso de perto. Principalmente no mercado imobiliário, a gente vê muito disso acontecer. No meu início, eu sempre focava, poxa, toda a grana que eu ganhar, eu preciso ter a minha reserva, eu não vou trocar de carro, eu não vou ficar comprando terno do Zenha, eu não vou ficar comprando Rolex, coisa que eu vi muitas pessoas fazerem. Então, assim, como a Fabi ganhou em torno de 1 milhão, você falou, eu vi muitas pessoas também ganharem. Só que aí as pessoas, eu acho que inconscientemente, elas acham que elas vão ganhar esse 1 milhão todo ano, todos os meses. Então, automaticamente, elas vão elevando o padrão de vida delas. Então, eu vi corretores e conhecidos, o cara fez uma venda, ganhou, sei lá, 300 mil reais na venda, ele já comprou um carro de 200, começou a andar com os ternos que você olha e fala, cara, não faz sentido nenhum, sabe? O tipo de roupa e material que essa pessoa tá andando. E 3 meses depois, você olha a pessoa, ela já vendeu o carro, porque ela não conseguiu bancar, porque ela não vendeu mais, entendeu? Então tem que se atentar muito a isso, aos momentos que você tá em alta, ao momento que tá tudo dando certo, tá entrando grana, esse é o momento de você se alavancar, de você guardar a maioria do dinheiro que tá entrando e continuar com o seu custo fixo baixo. Porque aí nos momentos de baixa, você tá tranquilo, você tá bem lastreado e você não se precipita em negociações, você tem uma paz interior muito maior. Entendeu? E falando sobre de você ser autônomo, acho que resumindo aqui pra gente fechar, né? Então, a primeira prática é você separar completamente a sua PJ, independente se é em DPF, da sua pessoa física, das suas finanças pessoais. Tenha uma agenda financeira, que é o primeiro controle financeiro que a gente recomenda. É o básico, tá? Se vocês querem entender mais, a gente tem um programa que chama Recomece pelo Caixa. Eu nem divulgo mais, mas eu ensino como fazer a agenda financeira, certo? Então, aquele é o mínimo que vocês têm que fazer. E se você já tem, às vezes, finanças pessoais, a gente até pode manter a organização no papelzinho. Até agora, recentemente, mostrou aqui a agenda financeira que a gente tem. Só que finanças PJ, gente, para você começar um negócio, para já ir no crescimento,
você, né, com essa intenção de crescer, você precisa dar uma profissionalizada. Então não dá para ficar com finanças de empresa, né, querendo aí ter o seu negócio, anotando no papelzinho. A gente já tem que evoluir para alguma coisa. Então esse controle financeiro do Recomeço pelo Caixa, eu acho bem legal, né? Foi o que você usou até agora antes de ir pro Prospera, Exato. né? E agora é uma nova adaptação. Agora né? é uma nova adaptação. Sim. O segundo ponto aqui, então assim, separe em contas bancárias, tenha um cartão de crédito para suas despesas da empresa, muito importante, e tenha essa agenda financeira. Então, recebeu o dinheiro, você vai pagar tudo da sua PJ, você só vai fazer pagamentos da sua pessoa física na sua conta da pessoa física, pelo amor de Deus. Então, vamos separar o que a pessoa PJ paga aqui, o que a pessoa física paga aqui, tá? E aí comece a ter essa reserva do que sobra, do excedente, né? Para você construir uma reservinha aqui pro custo fixo do seu negócio. E depois a mesma coisa no seu PF. Não aumente o custo de vida, never. Mantenha um custo de vida baixo. O ideal é você ir elevando o seu custo de vida. Obviamente, conforme você vai tendo mais receita, você vai querendo ter mais luxos. Mas o grande erro é você já subir muito esse nível, sabe? Uma coisa é você luxar, e eu tava até falando com a Fabi ontem. A gente sempre teve um pouco essa prática de... A gente optou por manter um custo fixo baixo, ou seja, não tinha aluguel. Eu tava num custo fixo baixo, mas isso não quer dizer que eu vivia em escassez. A gente vivia os nossos luxos, porque eram luxos pontuais. Então, a gente tinha o nosso restaurante de final de semana, a gente tinha as nossas viagens de esporte, as nossas outras viagens. Então, não dá para você viver num padrão muito de escassez, assim, de que você não se divirta, não viva as experiências, também, senão você não vai conseguir manter. Então, é preferível que você tenha um aluguel mais em conta, que você mantenha aqui, para que você possa se presentear com esses luxos pontuais, certo? Sim. Então, isso é muito importante. E agora, se você quer de fato, se você fizer tudo isso aqui, e foi o que o Leandro fez, assim, você não precisa ter uma empresa. O Lê sempre optou por isso desde o início, né? Desde o começo. Ele falou, cara, eu não quero ter funcionário, eu não quero ter imobiliária grande. E ele ganhou muito dinheiro vivendo nesse quadrante. Então, dá pra você viver tranquilamente, ter previsibilidade, né? Ou seja, uma vez que você constrói a sua reserva, tá ótimo. Agora, se você quer mudar de nível na sua vida, você precisa estar em outro quadrante também. Que é o que está acontecendo com a gente hoje, né, Jô? Eu sempre parti desse princípio de nunca querer ter uma imobiliária grande com um monte de corretores, e na verdade a gente ainda segue essa linha de raciocínio, né? Eu não pretendo ter uma imobiliária com 200 corretores, então a gente tem muito uma visão hoje de boutique imobiliária, então a gente tem outras posições hoje para corretores dentro da nossa empresa, mas são pessoas que pensam assim como a gente, sabe? Eles são associados do negócio para que a gente consiga ter um volume de vendas maior e consiga ter vida também, né? Então, com isso, eu vou conseguir ter mais tempo, que para mim é o que mais vale, né? Para que eu consiga me dedicar nesse novo negócio que nós temos hoje. E também, não, o Prospera, sem sombra de dúvidas, mas o que você fez, que eu vejo que é essencial, foi investir tanta energia quanto você investia como corretor no quadrante de investidor. Conta para eles um pouco como que foi a sua história, porque eu vejo que hoje, inclusive o fato da gente estar aqui em paz, às vezes num ano que você não tá batendo recordes de venda, tudo bem que eu sempre tive a minha renda também, mas é porque, por isso que eu falo, se esse quadrante não tá muito bom, você tem outro quadrante que tá indo muito bem, né? E aí foi muito legal, porque isso a gente veio construindo juntos, né? Então nós compramos alguns imóveis na planta, que ficaram prontos, começaram a dar renda passiva pra gente de aluguel. Fora isso, durante todo esse período que a gente veio guardando aí 60%, a gente foi investindo no mercado financeiro, que também já é uma renda extra para nós hoje. Então, não necessariamente hoje a gente depende da venda dos imóveis. A venda dos imóveis hoje, elas nos alavancam ainda mais. Ela é só mais uma entrada que nós temos hoje para que some ao montante que nós conseguimos guardar até agora, para que esse monte vá evoluindo. E assim como a gente vem conversando, a gente já está olhando para daqui 5, 10 anos, aonde nós queremos chegar. E para chegar lá, a gente precisa começar a plantar agora, né? Então, isso é muito importante. Se você hoje tem um negócio que depende de você, claro,
baseado no seu talento, aonde você tem mais expertise. Cara, se você não entende muito de imóveis, procura alguém que entenda prática. O Leandro, inclusive, hoje o escritório dele é de investimentos imobiliários. Ele tem clientes que têm renda passiva em imóveis. Ele é especialista em investimentos imobiliários. Então, justamente para pessoas que querem investir, ter uma renda passiva. Né? Seja você querendo comprar para fazer uma revenda, seja você querendo montar uma carteira de aluguéis, ou eventualmente, obviamente, comprar a sua casa própria. Então a gente tem todo esse ecossistema interno da imobiliária para que a gente consiga te assessorar com o seu objetivo. Isso, então imóveis eu gosto, eu vou nisso. Eu quero financeiro, então eu vou aqui. Eu quero outra coisa, eu quero investir na empresa de alguém porque eu acredito no propósito, na missão, no resultado, maravilha. Mas você precisa sair um pouco nesse quadrante, senão você vai sempre depender de você e do seu trabalho. O que está tudo bem, mas você tem que ter uma disciplina financeira para construir um patrimônio enquanto você está só aqui, muito maior, tá? Eu acho que você tem que construir de fato essa disciplina de sempre guardar, sempre pensar no futuro. Então foi a maneira com que nós conseguimos chegar hoje onde nós estamos, né? Que ainda estamos longe de onde almejamos chegar, mas que nos trouxe a esse momento de paz que a gente vive hoje. Então, a partir do momento que você tem as suas entradas, você já automatiza na sua cabeça que parte disso já é para o seu eu do futuro, isso vai virando uma bola de neve positiva. Né? A bola de neve positiva, Exato. Que é o retorno do investimento, que é isso que eu mostro para todo mundo Exato. que entra com a gente. E o que eu ia falar também, só para fechar, é que eu vejo muitos médicos cansados, que eles ganham muito dinheiro, mas médicos ou qualquer pessoa, né? Mas atende muito. Só que o cara, aí ele acha que ele precisa ter uma clínica grande para ter cada vez mais pessoas atendendo para eles ganharem cada vez mais dinheiro e tirar aqui. Só que qual que é o ponto? Quando eu apresento para eles de falar assim, você não precisa ganhar dinheiro só do seu braço ou só através da saúde. Existem outras maneiras para a gente multiplicar o seu patrimônio também, certo? Então, isso é muito legal a gente tirar. Gente, entenda uma coisa. Não é a força do seu braço. Você tem que usar os seus talentos, obviamente, para multiplicar. Mas não é só o seu braçal. Você consegue ganhar tanto dinheiro quanto e criar para você ter tal da paz financeira, ter maior tranquilidade, se você fizer investimentos estratégicos e organizar o seu orçamento. E é isso que aí, trazendo um pouco o Prospera pra gente fechar, é isso que a gente ajuda as pessoas, né? A não só organizar o orçamento, mas a pensar com estratégia, né? Em toda a sua renda que está entrando, como que eu diversifico, como que eu penso otimizo meus ganhos, né? Então, assim, não é só você fazer a sua receita e distribuir essa receita em diversas caixinhas para que isso no futuro te traga o retorno. Exato, né? É isso. Muito bom. Se você é autônomo, compartilhe o que você achou nesse episódio. Se você não é, mas você quer mandar para alguém que conhece, que tem dificuldade, coloca aqui. Se você quer saber sobre os outros quadrantes, manda aqui também que a gente pode falar, né? E agradecemos mais uma vez pela audiência. Encaminha, compartilha e dê o like aí no vídeo pra gente. É isso. Muito obrigada. Valeu. Até a próxima.